E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me ouvindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. E o tema da mensagem hoje é: qual a maior honra para um cristão aqui nesta terra? Lembrando que hoje eu não estou falando sobre vida eterna, não estou falando sobre você estar com Deus eternamente, sobre você vê-lo face a face, sobre novos céus e nova terra. Eu estou falando a maior honra para um cristão aqui nesta terra. Eu acredito que muitos cristãos, se você perguntar qual a maior honra que você pode ter nessa terra, ele vai dizer que é ter uma vida abençoada, próspera, ter seu próprio negócio, ou prosperar em seu trabalho, ter uma família estabilizada, uma vida financeira estabilizada, ter uma família abençoada, uma família feliz, viver bem, viver feliz. Outros cristãos, como eu diria alguns anos atrás, que a maior honra que pode viver para o Senhor aqui na terra é expulsar demônios, curar doentes, pregar o Evangelho, ganhar muitas almas, ser usados por Deus. Enfim, são várias as respostas. Mas fato é que todas essas coisas têm o seu lugar, porque a Bíblia diz no Salmo 27, pereceria sem dúvida se não cresce que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Mas a maior honra que um cristão pode viver nesta terra, eu creio nisso e já ouvi muitos pregadores piedosos, tanto do passado como da atualidade, que concordam com isso e acreditam nisso também. Eu entendo assim pela palavra e esses pregadores antigos também entenderam isso pela palavra. Que a maior honra que um cristão pode viver nesta terra não é apenas viver pelo Evangelho, mas é sofrer e até morrer por ele. Ô louco! Diferente, né? Mas Filipenses capítulo 1, versículo 29 vai dizer assim: porque a vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Lá em Atos capítulo 5, versículo 41 vai dizer que os discípulos saíram felizes depois de serem presos, açoitados, perseguidos pelos judeus, porque se acharam dignos de sofrerem e de serem perseguidos pelo Evangelho. O próprio Jesus, ele diz: bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, vos perseguirem, vos caluniarem, por amor do meu nome. Pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pedro, ele também vai dizer que se você sofre como cristão, amém, desde que você sofra pelo Evangelho e não sofre por fazer coisas erradas. Então, a maior honra que um cristão pode ter nesta terra é não apenas viver pelo Evangelho, mas é ser perseguido, sofrer por ele. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, a Bíblia vai dizer que aqueles que querem viver de maneira piedosa sofrerão perseguição. Aí por que, eu pergunto, por que hoje os cristãos, pelo menos no nosso país aqui, sofrem pouca ou quase nenhuma perseguição? Não estou falando dos cristãos lá do Oriente, nem os cristãos dos países comunistas, mas os cristãos aqui, que vivem conosco, aqui no nosso dia a dia. Sofremos pouca ou quase nenhuma perseguição. Por que isso? 2 motivos. Primeiro, que nós estamos muito longe, mas muito longe do que é um verdadeiro Evangelho. Por anos nós somos doutrinados com coisas erradas, com coisas mundanas, com misticismo disfarçado de Evangelho. Então somos uma geração que está longe do Evangelho, que está longe do que é palavra. Hoje tem se levantado uma geração de pregadores aí que buscam a palavra. Mas por anos nós somos doutrinados a correr atrás de bênção. Você pode ver que a maioria das igrejas você vai estar falando de vitória, o culto da vitória, você entrega a sua vitória nas mãos dos seus inimigos, e poucos vão falar da pessoa de Cristo, da divindade de Cristo, da obra da cruz, da obra do Espírito Santo, da salvação, da eternidade. Enfim, a nossa geração está bem longe do que é um verdadeiro Evangelho. Esse é um dos motivos. Então, consequentemente, a nossa vida também está longe. E um outro motivo é porque a igreja está de boca calada.
Todo mundo tem paz com a igreja, todo mundo tem paz com o cristão, desde que o cristão esteja calado. Todo mundo acha o cristianismo lindo, todo mundo acha o mundo evangélico, o evangelho uma coisa maravilhosa, desde que esteja com a tua boca calada. Se você começar a abrir a tua boca e pregar o evangelho, nós aqui, Igreja do Senhor, nós os pregadores, os cristãos, começarmos a pregar nas ruas, mais do que já pregamos, com mais intensidade, começar a pregar no nosso trabalho, ou até mesmo nos púlpitos, a respeito do céu, do inferno, do pecado, da depravação da humanidade, da depravação total da humanidade, da providência de Deus pelo pecado, você pode ter certeza que conforme pregarmos o evangelho puro e verdadeiro, sofreremos perseguições. Eu tenho uma experiência assim quando a gente prega na rua. Quando você parava e falava para a pessoa, olha, fulano, Jesus te ama e tem um propósito com a tua vida. Todo mundo achava lindo. Mas quando você chega e você para, olha, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que Deus derramou sobre Jesus o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar, e que cada um dará conta dos seus próprios pecados. As pessoas já viram a cara, porque ninguém gosta de ouvir isso. Então a razão por que a igreja não é perseguida hoje é porque a igreja pouco prega o evangelho e, consequentemente, pouco vive o evangelho. Mas a maior honra que um cristão pode viver é ele padecer perseguição pelo evangelho e até mesmo ser martirizado pelo evangelho. É forte, é diferente, mas é a realidade. Os cristãos primitivos